Tá tudo bem? Tá. Aqui eu consigo ver e ouvir você bem. Que bom, que bom. Vamos começar a brincadeira. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para todo mundo aí, né? Mais uma vez nós aqui, né? Trocando uma ideia. Vai ser massa. Exato, exato. Já até Essa, botei no essa roteiro. nova fase, esse bloco de lives, na verdade, tem como tema histórias de professor, porque a Uhum. ideia é evidenciar a relação educação e filosofia. E aí a gente vai se utilizar de algumas histórias, de algumas experiências marcantes, né, em nossa prática docente, Sim, para evidenciar, para dar um destaque, na verdade, para chamar atenção em relação a alguns elementos que são caros à educação, né? E também sobre o viés da filosofia, porque a ideia é ampliar as questões, né? E provocar novas reflexões acerca dessa relação entre educação e filosofia, mas que também seja de uma forma, digamos assim, mais acessível às pessoas que estão sempre nos prestigiando, né? Então vamos contar algumas com histórias, certeza. vamos evidenciar alguns elementos, alguns pontos, e assim a gente vai orientando nossos encontros. Demétrio Perfeito. será um dos colegas, um dos professores que também vai estar enriquecendo esses debates. E aí eu estou sempre contando com a participação dele também. Massa. Pronto, eu vou fazer a apresentação aqui do meu colega, também mestre, que eu tenho grande respeito e admiração, Edinaldo Gomes. Biólogo, licenciado, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFPE, mestre em genética, biologia molecular e doutor em engenharia civil, tecnologia ambiental pela mesma instituição. Atua nas áreas de microbiologia, educação ambiental e ensino de biologia. Atualmente é servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, IFE Sertão de Pernambuco, campus Petrolina, onde atua como professor e integrante dos comitês institucionais de pesquisa e ética. É Aqui isso aí. é sempre uma forma de apresentação, né, como fruto de conquistas. Porque, na verdade, o nosso currículo, na verdade, tenta contar de uma forma mais formatada, aliás, a vamos dizer assim, nossa rotina, nossa jornada, né, nessa busca por conhecimento, essa busca em colocar-se numa condição para ampliar nossas condições de compartilhar conhecimento, acima de tudo. Né? Então, está aí um pouco da grande jornada, por isso que eu tenho Uhum. como grande referência em termos de uma pessoa que está sempre se reconfigurando, se reconstruindo nessa busca. Né? As nossas práticas, É e eu preciso. tenho como grande exemplo isso, as nossas práticas são resultado justamente dessa busca de conhecimento, da aplicação, dos confrontos consequentes, né? Porque, acima de tudo, o que alimenta esse nosso processo são os confrontos, são os questionamentos, os problemas que surgem, né? E a nossa busca constante por se encontrar numa condição de uma visão mais criteriosa, mais ampla, para que a gente possa estabelecer relações mais diretas, né? Com maiores frutos, acima de tudo. Digamos, essa é uma das grandes linhas que justificam a nossa entrega para com o ato pedagógico, acima de tudo. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Edinaldo, para que a gente dê início a esse nosso Histórias de Professor. Eu que quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né? É um prazer sempre inenarrável, se é que eu posso falar assim, né? Estar na presença de uma pessoa tão admirável, né? Que todos vocês já sabem, dispensa comentário, que é o professor Canuto. Eu sou muito grato por tudo que a gente cresceu junto, né? Que aprendemos durante todos esses períodos que a gente tem aí de troca de experiência, de, como ele gosta de falar, né? De conquistas. E eu vou aqui conversar com vocês um pouco sobre
o tema que foi pedido, né? Espero que o que a gente for socializar aqui seja de alguma maneira útil para vocês ou para quem porventura for assistir isso depois, né? Porque agora está na internet e imortalizou, né? Então aí vocês podem rever quando acharem propício. É esse período, em função desses novos desafios que estamos enfrentando, né, na pandemia e tudo mais, tem esse lado de ter acelerado o processo em termos de estar estreitando ainda mais os laços, né, de maior acesso à informação. Então, os canais, as redes sociais têm favorecido, né, essa ponte facilitadora em termos de troca de informações e tudo mais. Então, tem esse lado que é interessante e a gente está sempre chamando a atenção. Então, voltando aqui, essas ações, esses encontros, eles fazem parte de um projeto de extensão desse curso de filosofia que eu estou fazendo pela Uninter, né? E os participantes, o Zilene, a Andresa, vão estar recebendo os certificados de participação. Então, eu vou estar sempre anotando aqui os nomes para entrar em contato posteriormente para facilitar o acesso aos certificados. Histórias de professor, essa relação de educação e filosofia. Então, a primeira questão que vai orientar aqui o nosso debate, e aí vamos ver as histórias que vão estar surgindo a partir disso, né? A primeira questão é qual a função da educação. Então, qual história nós poderíamos evidenciar, relembrar, aliás, nas nossas práticas, e que nela a gente possa estar evidenciando essa questão do papel da educação. Professor Adinaldo, meu grande amigo, qual história você relembra? Cara, são várias, bicho, que, assim, se eu for juntar tudo, eu acho que eu devo ter já uns 22 para 23 anos de sala de aula, né? Então, são muitos anos trocando experiência com pessoas diferentes, em contextos diferentes, porque eu comecei lá no finalzinho da década de 90, quando eu comecei essa parte de aulas. Então, eu peguei toda essa transição tecnológica, toda essa parte de uso de tecnologias diferenciadas, o crescimento da internet, o uso de computadores pessoais, e hoje a gente caminhando mais para a tecnologia em nuvem, para a questão de mídias, de redes sociais de uma forma tão mais intensa. Então, foi um privilégio, acredito. Acho que eu não poderia definir de uma forma melhor. Eu me sinto um privilegiado por estar vivendo numa época onde eu consigo passar por todas essas transformações e ver que algumas coisas em relação ao processo de ensino-aprendizagem, elas precisam e devem mudar em relação à adaptação de como o conhecimento pode ser estimulado, gerado, transmitido, mas algumas coisas, elas, enquanto a natureza humana for do jeito que é, penso eu acredito que elas não vão mudar, que é a relação do esforço que é necessário para que a gente possa adquirir realmente algo que seja só nosso, que é um conhecimento sólido, aplicado à resolução de problemas e direcionado para um contexto real. Por essa razão é que eu acredito que, mais do que nunca, a função do professor, por mais que se fale, vai ser automatizado, vai ser isso, vai ser aquilo, o professor do século XXI, e acho que é uma coisa que a gente vai poder aprofundar mais adiante, né, nessa nossa conversa, quanto mais ele for diversificado, quanto mais ele for criativo, quanto mais ele for inventivo na sua forma de estimular as pessoas a poder construir conhecimento, acredito eu que mais indispensável ele será para uma sociedade que cada vez mais, embora a gente esteja automatizando tudo, para uma sociedade como essa, o que a gente mais vai precisar é de pessoas que saibam cada vez mais resolver problemas de formas diferenciadas, de formas criativas, inventivas, inovadoras, e, consequentemente, para isso, a gente precisa ter a habilidade de questionar. Tanto questionar o mundo, questionar o processo, questionar a realidade, se a gente está indo pelo caminho certo, e eu não vejo o ato mais filosófico do que o questionamento. Então, dentro desse sentido, eu acredito que é desafiador, mas também ser professor no século XXI é extremamente gratificante.
Sem dúvida. E, assim, sempre, né? A gente, em nosso trato com essa busca de conhecer mais sobre o processo, toda a evolução do processo em si da educação, a gente tem alguns parâmetros, né? Desde a antiguidade grega clássica, com Platão, Aristóteles, Jesus Cristo e as demais etapas do processo, em que a gente tem a relação de historicidade, né? O ato pedagógico, ele sempre esteve associado à forma como as questões culturais, o contexto em si, histórico, né? Histórico, cultural, político, etc., de determinados lapsos temporais, determinados períodos. Então, como era encarada a educação nessa transição inicial, por exemplo, né, dos grandes expoentes da antiguidade grega clássica, como Platão, como era vista Platão, por exemplo, que é considerado um dos grandes expoentes da filosofia nessa fase inicial, em relação à forma como ele tratou, a leitura que ele fez de todo o contexto social e como ele pensou que a educação, que naquele período, mais do que nunca, estava muito associado à ideia de uma vida boa, né, a partir da educação e da filosofia. Então, aquela busca dele de, tudo bem, que existia uma hierarquização em termos de quem deveria ter acesso a determinado formato, vamos colocar dessa forma, de educação em função do seu papel na sociedade. Então, existia muito uma hierarquização, uma formatação diferenciada de acesso à informação. Para quem iria na questão muito associada à política, então quem iria governar lá a polis, né, a cidade-estado grega, então eram os filósofos. Então, exato. Então eles teriam que ter um acesso diferenciado à informação, quem fosse para a agricultura, quem fosse guerreiro, etc. Toda aquela questão. Já para Aristóteles, que já foi num período, já um contexto histórico, social, político já diferente em relação a Platão, porque Platão tinha aquela ideia de tentar resgatar a fase áurea de Atenas e tudo mais. Já Aristóteles já pegou uma outra fase, e mais adiante, então ele era mais prático e mais direcionado, a realidade já é outra, não é tão essa coisa do mundo das ideias, do mundo sensível, etc. A coisa é mais prática, mais funcional. Então ele tinha muito essa coisa da virtuosidade, da condição necessária para que você desenvolvesse suas potencialidades, etc. Então, dar as melhores condições para quem fosse considerado o melhor, etc. Então, a educação foi se moldando, né, buscando a melhor condição de favorecer que esses sujeitos atuassem de uma forma mais expressiva na sociedade, etc. Jesus Cristo diz, olha, somos todos iguais, passou a régua, 0 a 0, todo mundo é igual. Agora, a questão é, o que você vai fazer com o que você recebe? Já que quando você nasce, as condições são bem diferenciadas, então quem ganha mais, o que vai fazer, quem ganha menos, o que é capaz de fazer com esse menos que recebeu, etc. E aí, nesse processo, eu, na minha história, usando como meu primeiro exemplo, né, por que eu me encantei com o ato pedagógico? Por que quis ser professor? E assim a gente vê, desconsiderando totalmente essa ideia de valorização e tudo mais do profissional, que a gente sabe que existem questões políticas, que a gente também não vai adentrar nesse universo aqui agora, porque senão serão outras lives com esse viés. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, justamente essa coisa do prazer de estar compartilhando, né, o que o acesso à informação pode nos possibilitar, nos projetar, não é isso? Então, a ideia de você se especializar numa determinada área de conhecimento, mas, acima de tudo, pensando no social, pensando no próximo, no semelhante, em respostas que favoreçam, digamos assim, talvez, não muito romântico, né, para não levar para esse lado, de condições de mudanças para a própria sociedade. Então, o meu papel enquanto cidadão, porque tem a ver com os fins da educação, né? O meu papel enquanto cidadão, o meu papel enquanto ser humano, etc., eu enxerguei, e
me entrego de corpo e alma nesse sentido, a condição, a partir do ato pedagógico, a condição em si de professor, que é um conceito, quando a gente passa mesmo a analisar, é um conceito bem complexo, né, ao mesmo tempo. Bastante. Então, a condição de professor, não detentor de um conhecimento, né, pensando em John Locke, a tábula rasa, etc., mas e sim um facilitador, a gente vai se ajustando a esses conceitos, né? E eu vejo muito isso em sua prática, meu grande amigo. Um comentário muito denso, né? Mas deixa eu ver por onde é que eu começo. Historicamente, a gente sabe que a educação ela acompanha culturas, ela acompanha regimes políticos, ela acompanha ideologias, a gente não tem como fugir disso. E para cada época, né, a gente teve sistemas e teve moldes, né, réguas, nas quais as pessoas eram classificadas, como você bem falou, de Platão. Se você for, isso aparece de uma forma bem mais, até hoje, né, de uma forma bem mais definida, né, até socialmente definido. Se a gente for falar, por exemplo, da Organização Social da Índia, se você for falar de educação formal, isso era restrito primeiro aos conventos, por exemplo, que aí para você poder ter uma educação de elite, você precisava estar ligado a um convento, a um mosteiro, ou você ia ter que estar associado a algumas das primeiras universidades que surgiram lá na Baixa Idade Média. Aí esse negócio todo só veio chegar realmente até a população lá pela Revolução Científica do século XV, século XVI, que aí foi quando a gente teve a criação da imprensa, a popularização da escrita, os livros não eram mais feitos só em latim, nem eram só feitos de forma manual. Tudo isso ajudou muito a gente poder ter mais acesso ao conhecimento. E de lá para cá, o que a gente vê é que cada vez mais a gente tem mais informação. Tem um livro muito legal que eu gosto de comentar, que é o livro do Moisés Naim, chamado Fim do Poder, que para quem estiver assistindo, eu acho que ele trata mais de política internacional, mas é uma leitura bem agradável, mesmo sem ser especificamente da área de filosofia ou algo afim, porque ele fala dessa questão, do quanto as barreiras de poder, as barreiras de acesso à informação vêm caindo, e consequentemente com isso a gente vem tendo mais acesso ao conhecimento. E aí a gente entra no outro lado da curva, que desse período que a gente está falando do começo, da Idade Média para cá, etc., era gente demais com informação de menos, e pouca gente com muita informação. Agora inverteu tudo, a gente tem informação disponível a hora que a gente quiser. Vocês podem consultar o que vocês quiserem sobre o assunto que vocês quiserem na internet. Então hoje a gente tem muito mais o desafio de saber o que absorver, o que filtrar. E esse é um dos principais papéis que o professor pode ter hoje, de além de estimular o aluno a querer conhecer, a querer aprender, é também pela experiência e pelo processo de construção coletiva, porque isso não é um processo individual, né, não é uma via de mão dupla. A gente pode também ajudar nesse processo de construção, direcionando, né, para a formação ser mais eficiente e para que não se perca tanto tempo em relação ao que conteúdo absorver. E aí o professor entra mais como um facilitador. Em relação à vocação, eu sempre escolhi ser professor, eu sempre tive isso muito claro, e acho que é o maior desafio da vida da gente, né? É a questão de como você consegue se sentir útil por algo que você faz que não é só para você mesmo. Então, eu acredito que nessa questão de ser professor, eu escolhi esse caminho porque eu me sentia bem em poder transmitir o que eu conseguia aprender. Eu via que eu fazia isso bem e eu me sinto feliz até hoje em poder compartilhar o que eu sei com as pessoas. Então, essa é a forma como eu me encontro no mundo, como eu me sinto útil. E para quem quiser entrar nessa área, eu também recomendo que faça uma reflexão a respeito de como você se sente quando alguém que passa por você saiu com uma condição melhor do que quando chegou. Se você se sente bem ao ter ajudado alguém a aprender algo e a se sentir melhor com isso, então talvez realmente seu caminho seja esse e você esteja exatamente no lugar que deveria estar. Tem uma história, tive uma experiência na época da faculdade ainda, final mais ou menos, enquanto eu estava numa das minhas práticas, trabalhando já com dança de salão, e aí eu fui convidado por um dos professores para
ministrar aulas ao Instituto de Cegos, das Graças, em Recife. E aí teve, numa das primeiras reuniões, estávamos lá, meu grupo, né, de dança, e os deficientes visuais, portadores de necessidades especiais, seja lá qual for o rótulo que esteja em evidência no momento. E aí, justamente para justificar a proposta do trato com a dança com eles, né? E teve um rapaz, um jovem, sempre tem um mais esperto, mais impulsivo, Sempre. espontâneo, etc. São as joias raras dos grupos, né? E aí ele, professor, a conversa está muito boa, eu estou gostando muito da conversa de vocês, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Como é que vocês pretendem ensinar aqui aos ceguinhos mesmo? E assim, Sempre tem mais afoito, né? De forma quase impulsiva, praticamente impulsiva, assim que ele terminou de falar, eu pedi para que ele levantasse, avançasse 2 passos para a direita, 2 para a esquerda, 2 para trás e sentasse. Ainda bem que ele era bem regular, né, nas proporções lá dos passos dele, e ele levantou, fez o roteiro, sentou, pronto. Aí, respondida a questão, todo mundo levantou, aplaudiu, barará, barará. Ele, eu gostei de você. Ainda bem, né? Rolou um E sentimento. ainda bem que ele não caiu, né? Lógico. E aí, justamente, tivemos a oportunidade de um trabalho lá. Eu estou citando esse espaço porque eu trabalho lá com eles, nessa história, nessa relação professor-aluno, mas no sentido, na verdade, de troca de experiências. A gente tem jornadas diferenciadas. Assim, normalmente, o tempo de experiência do professor tende a ser maior do que o aluno, né? Com certeza. Isso é inegável, normalmente. Então, nessa troca de experiências, ambos crescem. Então, quando essa ação é favorecida, aí nós temos um avanço muito mais expressivo nesse ato, que, na essência em si do ato pedagógico, né? Enquanto facilitador determinado provocador, né, para novas reflexões e prováveis mudanças de comportamento. E foi um período assim, de crescimento mútuo muito rico a partir dessa experiência. Muito bom você saber disso, né? A gente conhece um Você pouco falou, mais da história. Diga, pode falar. claro, Não, estava só dizendo como a experiência é enriquecedora, né? Que eu estava imaginando, tu falando, eu estava imaginando o cara fazendo 2 para frente, 2 para trás, e ainda bem que ele, né, tinha coordenação motora. Eu acho que a gente cresce muito, né? Quando a gente consegue também se permitir, né? Que eu acho que às vezes a gente, quando vai também passando muitos anos na profissão, quem é de ambiente acadêmico, né, quem vem de universidade federal, sabe, né, assim, o pessoal que porventura tá vendo isso, vai ver depois, sabe que às vezes as universidades federais são meio fogueira de vaidade, né, e às vezes o aluno vai perguntar alguma coisa, o professor fica, você pensa que está falando com quem, né? Como é que você não consegue entender isso? A gente entender também que nem sempre por a gente passar muito tempo numa determinada área atuando, né, que aquilo que a gente está falando está claro para quem está ouvindo. Né? E aí a gente se permitir também ser desafiado, se permitir ser provocado, ouvir, ter atenção a como as pessoas estão recebendo o que a gente quer passar, que foi o que você fez, né, com esse rapaz aí, e ainda bem que ele acolheu e deu certo. perfeitamente, perfeitamente. Uma das questões que você levantou me chamou a atenção em relação ao objetivo também para contemplar o objetivo desse nosso encontro, nessa relação da filosofia e da educação. Isso me lembrou Bauman, me lembrou José Saramago, em relação a como estamos hoje com maior acesso à informação, mas estamos num consumismo tão freado que a gente tem muito acesso à informação, mas não tem a condição, o tempo, né, e a habilidade, muitas vezes, para processar essa informação. Então, a gente está numa cultura assim, muito de consumir imagens,
hoje nós somos também nesse mercado de imagens, a gente está sempre com esses filtros, etc, etc, e um distanciamento, isso tem provocado, de certa forma, um distanciamento, né, nos laços interpessoais. Esse consumismo desenfreado, que é também tem aquele História sobre as Coisas, de Anne Leonard, que é um trabalho também que eu super recomendo. Eu gostei muito desse trabalho, boas reflexões sobre isso. Ela também leva muito para o lado também da questão ambiental e etc. Mas, em si, a contextualização que ela faz sobre esse processo desse consumismo desenfreado de um grupo particular, né, de uma elite, etc., como é que o produto chega e ele já chega numa condição que, para você se sentir parte de um determinado grupo, tem que alimentar esse processo avassalador, consumista, etc., etc., desse nosso contexto alimentado pelo capitalismo parasitário, que é também denunciado por algumas obras de Zygmunt Bauman, por exemplo, né? E aí eu coloco uma frase que me chamou muita Salve, atenção, de um dos livros de filosofia: pensar melhor para viver melhor. Essa é uma das máximas que orientam assim, a minha entrega em relação à relação de educação e filosofia, né? Especialmente a filosofia. Já passaram pela gente aqui, já tiveram um breve contato, além de Isis, Viviane, que é minha prima, JP Júnior, né? João Paulo, aliás, Andrade, Rosângela Maria, Aninha, Regina, Sinara, Estherzinha, Deusa Amorim, Alexandre Saturno, grande amigo também, Luzivaldo, professor de Educação Física, Osilene. Então, estamos tendo aí a participação. Obrigado a todos e todas pela participação. É importante para alimentar essa nossa busca, né? Afinal, esse retorno é o que justifica a nossa entrega, até nos motiva. E aí, Adinaldo falou bem das provocações que fazem parte, né, da rotina da nossa prática. É importante isso até mesmo para crescimento, né? Nessa atuação nossa, sem dúvida. E aí, Adinaldo, eu sigo com, que tem a ver com esse momento aí, como é que você entende que a tecnologia, que é um dos grandes veículos desse nosso processo, especialmente a partir, né, pós-Idade Média e tudo mais, como é que a tecnologia tem favorecido o ato pedagógico? Nossa prática. De diversas formas, né? De diversas formas. A gente tem, hoje, por causa do uso de computadores pessoais, do uso de aplicativos mobile, por causa da velocidade de transmissão de dados através da internet, o acesso à informação, especialmente para aquelas cidades, para aqueles municípios que ficam mais afastados das capitais, aumentou muito e aumentou bastante, né? Também a gente teve, desde a década passada, um processo de interiorização, né, da educação, né? Os institutos federais fazem parte dessa iniciativa também. A gente tem, por um lado, o acesso à informação, com as tecnologias disponíveis, com pessoas que se preparam para esse fim, está melhorou bastante, e isso daí a gente pode ver facilmente com números. Mas o desafio, que é o maior deles, na minha opinião, ainda continua, que é a construção do que fazer com essa informação. Então, embora a gente possa ter hoje uma internet de qualidade para poder acessar, fazer pesquisa, para poder baixar artigo científico, se eu não tiver claro qual é o meu objetivo, para que eu estou fazendo isso e como é que eu pretendo usar isso na sociedade de forma a causar um impacto significativo, então não adianta ter acesso à informação. Então, é nesse ponto que eu retorno àquela questão do questionar-se como um ato filosófico. O que é importante, por exemplo, eu tenho estudado muito sobre ciência de dados, a aprendizagem de máquina, redes neurais, essa parte toda de inteligência artificial. E o que é que acontece? Toda essa tecnologia, cara, é tipo um moedor de carne, né? Se você jogar carne de um lado, do outro vai sair carne moída, mas não deixa de ser carne. Então, o sistema só vai retornar para você
o que ele receber. Então, todos os vieses que a gente tem das informações que podem, porventura, estar circulando por aí, se não forem bem filtrados, a gente vai construir modelos enviesados e as pessoas vão usar isso para aprender como regra. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela é importante, e eu acredito que é uma coisa que não vai retroagir, eu acho que a gente só vai disso para frente, então, mesmo com ou sem pandemia, a gente vai continuar com esses encontros, teletrabalho, toda essa coisa que está acontecendo agora. Não sei se em maior ou menor grau, é muito difícil a gente traçar um cenário para isso agora, mas a gente ainda vai ter o desafio de ter uma informação, de saber, ou melhor, né, saber ir atrás de uma informação de qualidade. E é nesse ponto, acho que até o Ghirardelli, ele gosta muito, né, o filósofo Paulo Ghirardelli, que ele gosta muito de falar daquela... Ele usa uma máxima assim, que a coruja de Minerva, que é a coruja da sabedoria, né, só levanta voo quando o sol se põe. Né? Então, o que é que eu entendo dessa frase? É que agora a gente tem esse momento de pandemia. Então, agora o que é que tem que acontecer? Resguardar a vida das pessoas. Então, beleza, medida de segurança, vacina, etc. A gente tem a questão do mercado de trabalho, que a gente tem essa parte de tecnologia, de algoritmo, de informatização cada vez maior das coisas, beleza, tudo isso é tecnologia. Mas a gente precisa que os questionamentos, a filosofia, a sociologia, elas entrem em paralelo com isso para questionar se o caminho que a gente está seguindo realmente é o mais adequado. E eu acho que esse é o nosso papel também enquanto professores. A gente se questionar o tempo inteiro se realmente é o método que a gente está usando para a finalidade que a gente quer atingir e para o tipo de público que eu tenho, se é o mais adequado. Porque, às vezes, mesmo que eu tenha o melhor dispositivo do mundo, a melhor tecnologia, e para quem for professor aqui, ou quem pretender se tornar professor, vocês já devem ter vivido na pele isso, que o professor tem que ser um canivete suíço. Ele tem que ter uma série de estratégias de construção de conteúdo, dependendo do público, da situação. Porque às vezes você prepara uma aula maravilhosa, que sai raio laser, gelo seco, e quando você chega na sala de aula, não dá para usar nada daquilo. Às vezes você vai dar uma aula de dança mesmo, como tantas vezes eu presenciei, e aí na hora você tem que ter um insight para usar uma coisa que você não tinha planejado. Então, a gente precisa e deve ser aberto ao uso das tecnologias, mas a gente não deve apenas achar que a tecnologia vai resolver tudo. O ato de saber como usar e por que usar as coisas é tão importante quanto, se não mais. Perfeitamente. Tem um exemplo que, assim, também nessa linha, né, para ir amarrando, sobre o uso de celulares durante a aula, no ambiente de aula. Na minha época, quando a gente se utilizava de algum outro recurso que não estivesse exatamente fazendo parte daquele contexto do ambiente de aula, era uma prática comum tomar, né? Isso aqui é depois, né, para não interferir na aula, etc. Exato. E aí eu tive uma experiência, eu ministrando algumas aulas em algumas faculdades aqui próximas, cidades circunvizinhas, especialmente, e aí alguns alunos estavam indo à frente, né, naqueles seminários, ou mesmo nas discussões costumeiras das nossas aulas, em que alguns grupos iam à frente e tudo mais, apesar de que meu arranjo das aulas, normalmente eu estava circulando ali entre os alunos, etc. E aí, nesse momento, alguns alunos começaram a ler parte da sua apresentação no celular. Aí opa, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse recurso de outra forma. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vocês têm 2 minutos para pesquisarem aí nessa biblioteca que vocês têm aí de fácil acesso, né, para pesquisar sobre determinados expoentes e apresentar determinado contexto que represente esses expoentes relacionados ao tema em questão e etc. Então, façam essa pesquisa aí, para facilitar o acesso, mas vamos discutir o que é que a gente pode abstrair, assimilar dessa contribuição, né? Então, a forma como esse recurso pode ser utilizado, na verdade, assim como quaisquer outros, então, essa é uma questão determinante, como você falou. Não é só o fácil acesso à informação,
é saber usar. Né? Como discutir, como ampliar determinado fenômeno, né? A partir desse acesso à informação, a partir de discussões, porque um sujeito só para contemplar, né, o volume de informações que está aí de forma dinâmica e acelerada, etc., é praticamente impossível, e é na troca que favorece, né, o crescimento mútuo, etc. Então, esse é um dos nossos grandes desafios, né? Como se utilizar desses veículos, na verdade, para envolver, para incentivar, para motivar, para desafiar, etc., os alunos, para que eles possam, em si, pensando em contemplar os fins da educação. Né? Realmente não é fácil, mas hoje eu vejo, sem dúvida, que nós temos uma condição muito mais favorável, sim, com maior acesso à informação. Você tem um celular, praticamente, como uma biblioteca de acesso a todo o acervo, né, mundial, sem dúvida. Praticamente, você tem lá quantos artigos você pode levar no seu celular, etc., em termos de recurso de atualização, né, de informação. Infelizmente, por muitos, não é bem utilizado. Mas eu entendo que essa jornada inicial, essa jornada mesmo, a jornada escolar, ela precisa ser, na verdade, repensada nesse sentido, de estar cada vez mais parceira do dinamismo social, cultural e político. Porque, infelizmente, nós não somos educados para ser empreendedores e a gente não sabe mexer com economia, né, com os nossos recursos, essa balança do que consumimos e o que gastamos, etc. Então, isso é uma questão que pode ser repensada, né? Não é à toa que a gente fica muito à mercê do governo, no sentido de essa coisa do super-homem, de jogar para um determinado órgão, o Estado ou o presidente, etc., uma responsabilidade que é nossa. Né? E aí, como é que o professor pode contribuir para despertar isso nos nossos alunos? Assim, veja bem, olha só. Vou colocar mesmo, exato. Verdade, concordo. Vamos lá. Não existe almoço grátis. Então, eu já vou mandar a voadora na caixa dos peitos logo. Então, o que é que acontece? Muito bem. Estamos entrando na melhor fase. Agora vai ficar interessante. Bom, na minha humilde opinião, quando eu digo que não existe almoço grátis, é porque o processo de adquirir conhecimento, ele exige esforço. Então, a gente não pode achar que o fato de ter mais acesso à informação é um atalho, porque para você conseguir, na minha humilde visão, realmente adquirir algo que possa ser útil e que vá permanecer com você por muito tempo, você vai ter que demandar um esforço para isso. Você vai ter que assumir um compromisso consigo para poder se obrigar a passar pelo processo de aprender. Porque aprender não é agradável, não. É você estar insistindo para sair da zona de conforto. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter esse acordo, né, talvez da sociedade com a escola, de que a gente não vai querer dar nenhum tipo de ideia ou nenhum tipo de visão que dê a entender que o processo é fácil e que vai ser sempre prazeroso e que vai ser sempre divertido. Pode ser, em alguns momentos, claro que pode ser, tem metodologia para isso. Então todo mundo fala o quê? Gamificação, sala de aula invertida, a gente fala de aprendizagem baseada em problemas, massa. Tudo isso funciona? Sim, mas vai ter um momento que vai ter que a pessoa que está aprendendo, ela vai ter que assumir o compromisso dela com ela mesma de poder passar pela parte chata, que é a parte de fazer a leitura, de quebrar a cabeça, de resolver exercício, de arrancar os cabelos quando o negócio não está dando muito certo. E é isso, faz parte. Então, a primeira coisa que a gente precisa é reafirmar, nós, profissionais, né, do nosso lado, reafirmar esse compromisso em mostrar que o aprendizado ele não pode ter atalhos, que você tem que seguir o caminho do jeito certo, se esforçando para poder adquirir algo que ninguém vai poder tirar de você.
A primeira coisa é essa. Do lado do aluno, eu acredito que o que a gente precisa fazer é criar estratégias e mecanismos para que a gente possa ajudá-lo a aprender como o mundo funciona, que a gente precisa nas mais diversas áreas, desde o condicionamento físico, que você conhece também, até as questões filosóficas, que você também conhece também, né? O homem sabe tudo. Então, um dos maiores desafios é esse, da gente, primeiro, ajudá-los a conhecer o mundo, segundo, ajudá-los a fazer boas escolhas com esse conhecimento que eles estão aprendendo. O fundamento principal no qual eu baseio toda a minha prática durante esses mais de 20 anos é esse, da gente, primeiro, ajudar essa galera a entender o que é o mundo, e dentro desse mundo louco, como é que eu faço para poder tanto me sentir bem, contribuir com a sociedade e fazer algo que possa ajudar outras pessoas e não apenas a mim mesmo? Independente da área, o que você escolher, velho, que você quiser fazer, se você quiser ser um filósofo, sociólogo, biólogo, o que você quiser fazer, se você for partir desse princípio, eu acredito que você vai fazer bem. Exatamente. E aí volta a contribuição dos primeiros, dessa fase inicial, né, do processo do ato pedagógico em si, veiculado sob o viés da filosofia, em que era muito forte. A educação ela só tinha sentido se ela pudesse refletir numa vida boa, né, em contribuir para que o sujeito vivesse melhor, sem dúvida. Sim. E aí vem uma das grandes questões caras à educação, né? Que tipo de sociedade, que tipo de sujeito queremos formar, que tipo de sociedade estamos projetando, etc. Qual é o real papel da educação, não é isso? Então, desde mais evidência, ensino no período sistemático, período socrático e tudo mais, passando pelo elenco, quando, né, os epicuristas, estoicos e etc., toda essa transição, mas em si, como a educação ela tem se ajustado historicamente, filosoficamente e etc., ao longo desse processo, passando pela fase da modernidade e o seu suposto fracasso, porque naquele período em si achava-se que a psicologia iria resolver os problemas da psique humana, né? Toda aquela ideia da ordem progresso, do trabalho como relação direta, fruto direto, para uma suposta estabilidade, etc., né? Eu já passei pela fase da suposta idade das trevas, essa relação conflitante entre filosofia, entre razão e fé, etc. Mas, em si, como você bem falou, justamente essa questão de que a nossa função é sempre intermediar, facilitar, etc., mas, em si, dar melhores condições para que esse sujeito conquiste autonomia, que é traduzindo a aprendizagem, né? Que ele conquiste autonomia suficiente para uma leitura mais criteriosa da própria realidade, para que suas inter-relações pessoais e com o seu meio, eles possam acontecer de uma forma, no mínimo, assim, mais consciente, né? Que aí que tenda, que incline-se a uma atuação mais efetiva em seus ambientes, né? E aí, qual é a grande pergunta para a gente ir direcionando aí no final do nosso encontro? Em relação a... Diga aí, rapaz, quando a coisa está ficando melhor, impressionante, né? Quando o parquinho está começando a pegar, o negócio acaba. Não, por mim, não, então vamos ter festa. E aí, na verdade, a gente vem se preparando para uma das questões que são, assim, bem complexas e desafiadoras nas nossas relações. Como preparar, esse termo é bem difícil de lidar, mas como preparar esse sujeito para o mercado de trabalho sem desumanizá-lo? A gente está num período de cada vez mais, né, um mercado social, um mercado de trabalho cada vez mais exigente, que, infelizmente, por causa do capitalismo e tudo mais, estimula muito a concorrência, e isso gera também uma série de problemas. Então, como preparar esse sujeito para um mercado de trabalho sem desumanizá-lo? Essa é uma das grandes questões que diz respeito à nossa relação de educação e filosofia, por exemplo, né? É lógico que, pensando em interdisciplinaridade, vai entrar
sociologia, psicologia, sem dúvida. Velho, cara, nesse sentido daí, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, aqui, porque agora né, o negócio ficou sério. Bom, olha só. Eu acredito que a gente não esquecendo da nossa natureza humana. Nós evoluímos de ancestrais, né? Assim, pelo menos há uns 200 mil anos a gente está aí. Então agora eu vou fazer uma análise bem mais ampla. Enquanto espécie, a gente só conseguiu prevalecer sobre os inimigos naturais, sobre os desafios ambientais, por causa da nossa capacidade de cooperar. Através dessa capacidade, é meio complicado agora querer dizer quem veio primeiro, mas nesse processo de cooperação a gente ganhou a linguagem, nesse processo de cooperação a gente teve o refinamento das funções cognitivas, do aumento da massa encefálica. Então tudo isso vem junto, mas o que diferencia a gente é essa imensa capacidade da gente poder explorar o ambiente e, em paralelo, poder também trabalhar em sistemas de cooperação, né? Que aí a gente daqui poderia ir para várias vertentes, né? Do Harari, enfim. Né? Mas se a gente for, como você bem colocou, falar disso agora, não vai dar certo. Mas qual é a questão? Do século XIX para cá, no começo do século XX, com a teoria da evolução do Darwin, do Wallace, né? Que o coitado sempre esquecido, a gente teve essa apropriação. O Wallace, coitado, bicho, ele é tão autor quanto Darwin, mas enfim, o pessoal, Darwin. E o Wallace lá se recém torcendo na catacumba, né? Mas bora lá. Wallace, você não foi esquecido, cara. Então, qual é a questão? A gente teve uma apropriação disso, né? Tá registrado aí, Wallace. A gente teve uma apropriação dessa parte do darwinismo natural para a sociedade, né? Que ficou conhecida como darwinismo social. E aí, daí é que vem essa ideia equivocada que a gente tem que competir, né? E boa parte da lógica capitalista ela está embasada nisso. No entanto, não precisa ser somente assim. Em 1902, no mesmo ano lá de nascimento do nosso saudoso Drummond, teve um príncipe, um nobre lá russo, Piotr Kropotkin, né? Ele foi para a Sibéria. E aí ele analisou como é que era o processo de seleção natural desse lugar, né? E aí então, como Darwin, ele baseou todo o processo evolutivo dele em ambientes tropicais, né, Galápagos lá, 1000 quilômetros do Equador, aquela parada toda. Então, era natural que ele visse um processo mais competitivo. Só que dependendo do ambiente, a gente pode ter também um processo cooperativo. Essa passagem que eu citei, por sinal, está no ótimo livro chamado A Era da Empatia, né, os animais ensinando a gente a ser mais gentis, que é de um primatólogo chamado Francis de Waal. Depois a gente pode passar as referências para vocês, caso vocês desejem, tá bom? Mas qual é a questão? É que viver em sociedade, e mesmo que seja numa economia de mercado, não pressupõe apenas competição. A gente também pode ter processos cooperativos, onde as pessoas não precisem olhar para todo mundo achando que, nessa perspectiva hobbesiana, de que todo mundo é meu concorrente, todo mundo é meu inimigo, e eu tenho que ser melhor do que todo mundo o tempo inteiro, porque senão não vou me sobressair. Isso, além de ser estressante, desgastante, isso, em longo prazo, isso é totalmente contraprodutivo. Existem até algumas contracorrentes que vão no sentido oposto desse movimento, que geraram livros como Capitalismo de Laços, Economia Compartilhada, um livro muito bom que eu estava lendo também de 2019, chamado Economia Donut, que a gente também pode depois recomendar a referência para vocês, que vão nesse sentido de que a gente pode ter prosperidade sem a gente ter uma perspectiva tão hobbesiana de que todo mundo tem que viver no sistema onde o cara que está do meu lado é meu competidor e por causa disso eu tenho que botar para torar nele. Então, se a gente já conseguir passar isso numa sala de aula e conseguir provocar essa reflexão que é possível ter economia de mercado, prosperidade, crescimento, sem que a gente possa necessariamente ficar submetido a condições tão desgastantes, velho, com certeza já vai ser um passo muito significativo. Só para terminar, na disciplina que eu ministro uma disciplina no Instituto que ela é voltada para essa realidade, né, de ciência e inovação. Então a gente fala sobre marcas, patentes,
topografia de circuito integrado, indicação geográfica, essa rebagaça toda que vocês podem ver no site do INPI. E aí, então, a gente tem uma parte que falando sobre o raio-x das startups, como que a gente pode falar um pouco sobre essa questão de empreendedorismo, direitos autorais, enfim, a gente fala sobre tudo isso lá nessa disciplina. E aí, então, eu deixo isso bem claro, que não existe só essa perspectiva spenceriana, né, que é do Herbert Spencer, o darwinismo social, e que a gente pode ter outras formas de enxergar o mundo e de criar valor e de fazer com que as pessoas possam prosperar sem que necessariamente seja nesse tipo de conjuntura. Agora, depende muito do que a pessoa estiver disposta a ouvir, mas existem opções e eu acredito que quanto mais a gente conseguir chamar as pessoas para discutir, para dialogar, mas isso vai ficar fácil de poder ser debatido, né, e, consequentemente, apropriado. Perfeito. E aí você, quando falou de Harari, eu lembrei do trabalho dele, da relação, né, do Sapiens, do Homo Deus. E aí, em Sapiens, quando ele fala da evolução... Aqui tem o terceiro, né, que é o 21 lições para o século XXI, que é o que vem depois desses dois. Século XXI. E aí você tem, quando fala justamente dessa questão, quando desenvolvemos essa condição da coletividade, né, de criar conceitos para orientar, não vou dizer equipe, mas também para manipular, né, um determinado grupo em favor de uma ideia. Nós criamos o dinheiro, nós criamos Deus, nós criamos inúmeros outros conceitos, mas que, na verdade, serviu... Ordens imaginárias, né, que ele usa essa expressão. Isso. Aí, no empreendedorismo, para justamente seguir a linha que você muito bem desenvolveu aí, no empreendedorismo existem as parcerias, né? As grandes empresas e tudo mais, elas funcionam justamente com esse elemento que é fundamental ao processo, para que a ação empreendedora ela aconteça de forma mais efetiva, as parcerias. Então, é fundamental que estejamos sempre pensando em práticas que possam favorecer uma maior interação, porque aí justamente contemplar o acesso à informação, ele acontece de uma forma muito mais rica e mais dinâmica, sem dúvida. Aí, nessa história, eu entendo que, e no decorrer das nossas práticas, que a educação ela não é em si a solução, porque se fala muito em os problemas da educação, essa situação em que a gente se encontra, né? Você, num determinado discurso, falou em educação e saúde. Isso. Os discursos políticos, de modo geral, eles manipulam de forma muitas vezes equivocada e mascarada, habilmente, e às vezes não, às vezes descaradamente, mas sempre colocando um peso muito grande, né, e desproporcional na questão desse elemento da educação, enquanto, por estar fragilizado, etc., seria um dos elementos causadores das crises com as quais estamos envolvidos no nosso cotidiano. No entanto, a gente passa a entender, nessa relação da interdisciplinaridade, né, do pensar melhor para viver melhor, enquanto contribuição das reflexões filosóficas e sociológicas nessa interação, né? A gente tem, na verdade, uma leitura mais criteriosa desse processo e entender que a educação ela não é a solução, porque afinal nós tivemos o quê? As grandes bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki e tudo mais, quando os avanços tecnológicos, quando achávamos que a ciência iria resolver nossos problemas, etc., etc. E, no entanto, o que foi que nós fizemos? Tivemos as grandes guerras mundiais e tudo mais. Mas não é a questão de resolução primeira, mas, sem dúvida, é o caminho mais efetivo. Por mais que os grandes homens na história, que tiveram maior acesso à informação, foram justamente os que criaram os maiores problemas, como Hitler, Stalin, etc., né? Entre outros. No entanto, mas sem a educação, sem esse veículo, é que a gente não tem condição alguma de, no mínimo, reconfigurar a nossa forma de enxergar a nossa realidade, de intervir na nossa realidade. Com certeza. E aí a relação dos pais e mestres, né? Família e educação, sem dúvida, é o maior laço
de intervenção efetiva no nosso plano social, político, econômico e cultural. Aí sim carregamos grande responsabilidade, sem dúvida. Com certeza, velho. Não existe bala de prata, não. Qual é... Como eu vejo a questão, em relação ao que você muito bem colocou aí. Para quem gosta dessa parte de Gamorran, de teoria da complexidade, esse negócio desse nome bonito aí que vocês lê aí, né, eu me orgulho muito de ter amigos tão inteligentes como o Canutinho. Aí a gente vive num mundo complexo, numa sociedade complexa, e a gente hoje tem um discurso muito perigoso, né, onde a gente vê numa sociedade polarizada muita busca por respostas simples para problemas complexos. Só que, infelizmente, campeão, a conta não fecha não. Então, qual é o grande desafio da gente? É justamente a gente querer passar pelo processo, e por isso que eu falei mais cedo que não tem almoço grátis. Porque aqui não adianta você querer correr atrás de uma bala de prata, porque aqui ninguém está caçando lobisomem nem vampiro, não. Então a gente não vai ter uma solução salvadora, um Deus ex machina no cinema para chegar lá e resolver tudo. A gente vai precisar passar pelo processo de sentar, discutir, de realmente confrontar opiniões para se chegar com um desejo genuíno de querer resolver o problema num projeto que realmente contemple todas as pessoas que estão interessadas em uma determinada questão. Então, para isso, a gente não pode contar só com a escola. A educação é tão importante que ela não pode só ficar nas mãos da escola. Então, para isso, a gente tem que ter também a sociedade com a gente, a família, as empresas, os governos, o setor de iniciativa privada. Somente jogar isso daqui nas costas do professor não vai resolver. Por mais que a gente possa dizer, é desumano, coitado do professor, e no final das contas está todo mundo que acaba a pandemia por meninos para a tela remota, porque não aguenta mais ficar com os meninos dentro de casa, porque está todo mundo atacado, e o que a gente passa direto. E o que eu venho passando há 20 anos com esses meninos. Então, aí a gente pode aguentar. Agora, só que a sociedade toda tem que dividir essa carga com a gente, porque senão não é questão de má vontade nem de despreparo, é porque é complexo demais para a gente deixar isso só na mão da escola. Perfeitamente. Meu amigo, para encerrar aí o nosso encontro, um destaque agora, para fechar justamente essas questões, diga lá, na importância da relação professor-aluno, no sentido de um laço de respeito e admiração, mas acima de tudo de confiança. Porque afinal, é como se estivéssemos entrando num transporte para uma viagem longa, em que você vai sentar ao lado, inicialmente, de um desconhecido. Então, como seria, para se sentir mais confortável, como seria desenvolver algum laço de confiança com esse sujeito, para que essa jornada ela se refletisse e traduzisse numa troca de experiências, né, numa relação positiva, acima de tudo, e com bons frutos. Então, essa relação professor-aluno, para encerrarmos o nosso encontro. Poxa, tá tão massa. Olha só, para a gente poder terminar, então, tem uma frase que eu acho que para quem é do meio educacional já deve até ouvir como um clichê, mas não é só porque é um clichê que não funcione, tá? Então vou recorrer a ela, foi mal, né? Então, qual é a questão? Todo ensino, para ser efetivo, eu acredito que ele precisa ser afetivo. Eu não posso, enquanto profissional, entrar só numa sala de aula, pensando só em fazer o meu trabalho, em dar a minha aula, transmitir o meu conteúdo, aplicar a minha prova e pronto, minha missão acabou. Eu acredito que o papel da gente, enquanto formador, ele vai muito além disso. Para poder reforçar isso daqui, né, quem conhece, como eu trabalho no Instituto ou em qualquer outro lugar por onde eu já tenha passado, aí já sabe que, por exemplo, eu prefiro ser o professor brother, o professor parceiro. Eu sou aquele cara que chega e fala o que é que precisa ser aprendido, como vai ser aprendido, como as pessoas que vão estar nessa jornada vão poder contar comigo para poder sair de uma condição inicial e chegar até uma condição que nós almejamos, mas o que importa é que ele tente, mesmo que não seja dentro do período da disciplina, mas que ele consiga mudar de condição, ascender de alguma maneira,
O mais importante é a gente passar essa confiança de que a gente está preocupado não apenas em dar o conteúdo, mas de que a gente está preocupado com a pessoa. Quando você mostra uma preocupação genuína com as pessoas, uma preocupação genuína em querer ajudá-las a crescer, então você consegue pelo menos fazer com que ela possa te ouvir. E a partir daí é que vão surgir todas as outras coisas. É quando você consegue mostrar que você genuinamente está interessado em ajudar alguém e querer que essa pessoa cresça, é que a gente consegue abrir oportunidades para que todos os tipos de relação se construam, dentro ou fora de uma sala de aula. E é por isso que eu priorizo esse tipo de abordagem quando eu estou tratando com qualquer turma, com qualquer disciplina, em qualquer modalidade. Isso eu faço desde o médio, superior, proeja, pós-graduação, seja o que for, eu sempre mando a real e sempre eu deixo claro que eu estou preocupado com a pessoa e não apenas com a transmissão do conteúdo. Então essa é a minha forma de mostrar que eu me importo. E a partir daí eu consigo criar laços verdadeiros que estimulam e facilitam a construção do conhecimento. Perfeito, perfeito. E aí, essa relação do nosso papel, nessa relação, eu destaco 3 pilares que estão associados também aos conceitos de empreendedorismo. Que aí tem que toda experiência ela tem que ser uma experiência marcante, tem que mexer com a emoção, ela tem que ser desafiadora, porque precisamos, para sair da zona de conforto, o próprio processo de aprendizagem, ele reflete certo estresse, é preciso, senão a gente se rende, né, às zonas de conforto. E o sentido de comunidade, é como você adentrar um grande anfiteatro e tem lá uma palestra, muitas pessoas, e uma das primeiras reações naturais é a gente chegar e, procurar alguém conhecido, onde é que eu vou me sentar. E, acima de tudo, pela relação afetiva, como você falou, essa coisa de se sentir abraçado, tem a ver com a expressão de segurança, acima de tudo. E os próprios conceitos iniciais em relação à educação, em termos de, quando a gente vai falar em dar à luz, né, tá associado a esse conceito, dar à luz, acraseado para a luz. É você entregar seu filho sob a orientação de determinado sujeito, determinada instituição, para um maior acesso àquela condição de mudança de comportamento e de projeção. O próprio a paideia em si, que é o acompanhamento da criança e tudo mais, né? E aí vem na razão inicial de conhece a ti mesmo, né, que está associado ao Templo de Delfos, associado a um dos grandes nossos expoentes da filosofia da antiguidade grega clássica, o Sócrates. E nessa relação de afetividade, como você falou, se eu não confiar, isso para os dois lados, né? Se eu não confiar, a minha condição, a abertura para uma provável troca de experiências, ela não acontece, ela é comprometida, acima de tudo, perfeitamente. Então, meu amigo, esperamos que, como sempre, né, que tenhamos de alguma forma provocado novas reflexões. Marciano Barros, grande amigo aqui, um dos grandes, eu posso dizer, expoentes aqui do atletismo da região petrolina. Muito obrigado, agradecemos. Estamos felizes aí com sua participação. Muito obrigado por prestigiar-nos aqui. Né? Grande referência aqui da região. E com atletas, com trabalhos em panorama nacional e internacional. Parabéns, meu amigo. Show, meu querido. Parabéns. Sem dúvida. Então, Adinaldo, nessa nossa jornada, né, assim como mais essa oportunidade que estamos aqui tendo de compartilhar, que essa foi a questão inicial aqui da nossa discussão, né, o prazer que nós sentimos em facilitar o acesso à informação, então, fazendo parte, na verdade, trata-se dessa parceria, desse laço afetivo, né, de estar passo a passo ali com nossos alunos, nessa reconstrução, nesse processo de reprodução, de transição de reprodução para transformação e tudo mais, que é um universo encantador, fascinante. E aí eu agradeço a todos e todas, especialmente aí meu grande amigo, um profissional que eu tenho respeito e admiração, justamente por todas essas questões. É por isso que eu sempre primeiro o convido, penso nele para a gente estar
ampliando o conhecimento acerca de determinada questão. A Arali é outra profissional extraordinária aqui da região, grande professora. Tenho também o prazer de tê-la tido como aluna de ginástica no Sesc Petrolina. Pessoa extraordinária, a família dela, aliás, é extraordinária. E é uma grande professora. Tivemos breves discussões sobre essas relações também do ato pedagógico. Show. E aí, meu jovem, por favor, as últimas considerações, nossos agradecimentos finais. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, né? Quero agradecer a todo mundo que pôde dedicar um pouco do tempo valioso das vidas de vocês a estar aqui nos ouvindo. Se possível, né, vejam as referências que a gente falou aqui, tanto do Harari, quanto todas as outras que a gente citou ao longo dessa discussão, que podem ajudar bastante vocês a poder ter um insight, né, diferenciado, caso já não o possuam. Eu realmente espero que a gente possa continuar tendo outros momentos desses, inclusive com a participação de vocês, né, já que tem tantos colegas aqui, né, que também vivem a educação, mesmo que seja em outros formatos, e o que precisar, eu estou aqui, velho. Tamo junto, que a gente sabe que é nóis, né? Então, basicamente é isso, é só agradecer. Pois é, meu amigo, muito obrigado. É sempre um privilégio estar compartilhando de experiências, ampliando determinados conceitos Tamo junto a aí. sua pessoa. Muito obrigado, um abração, boa noite a todos e todas. Boa noite aí.